No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão impiedoso, Miguel apertou o volante do carro com as mãos trêmulas, enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. Ele acabara de flagrar o homem que amava, o seu companheiro secreto há 2 anos, nos braços de outra pessoa, não uma mulher, mas o seu próprio irmão mais velho. O mundo desabou em segundos, o segredo que guardava com tanto cuidado explodiu como uma bomba, deixando-o exposto à fúria conservadora da família e à sociedade portuguesa que ainda lutava contra seus próprios preconceitos. Miguel parou o carro à beira do Tejo, o rio que sempre o acalmava, mas agora parecia zombar de sua dor. Ele saiu do veículo, o ar salgado misturando-se ao gosto amargo da traição. Como tudo havia chegado àquele ponto. Ele se lembrava vividamente do dia em que conhecera João, num café movimentado da Baixa. João era o oposto dele, extrovertido, confiante, vindo de uma família liberal de Porto. Miguel, por outro lado, crescia numa casa tradicional em Alfama, onde o pai, um pescador aposentado, pregava valores católicos rígidos e a mãe se dedicava à igreja local. Homens de verdade casam com mulheres e constroem famílias, repetia o pai incessantemente, sem saber que o filho mais novo carregava um segredo que o consumia por dentro. A atração por João foi imediata, mas Miguel lutou contra ela. Ele se via como um bom filho, um estudante de direito promissor na Universidade de Lisboa, destinado a seguir os passos do pai na tradição familiar. Mas João, com seu sorriso cativante e conversas profundas sobre arte e liberdade, quebrou suas barreiras. Eles começaram a se encontrar às escondidas, em parques isolados ou no apartamento alugado de João. Cada encontro era uma mistura de euforia e culpa. Miguel mentia para a família sobre estudos noturnos, enquanto no fundo questionava se aquilo era certo. É amor, Miguel, João dizia, beijando-o suavemente. Não há nada de errado em amar. Mas a traição veio como um soco no estômago. Miguel havia decidido revelar tudo à família naquela noite, inspirado por uma conversa com João sobre casamento igualitário, recentemente aprovado em Portugal. Ele planejava o momento perfeito, mas ao chegar ao apartamento de João para discutir os detalhes, ouviu risos e gemidos. Abrindo a porta com a chave reserva, viu o irmão, Pedro, na cama com João. Pedro, o filho perfeito, casado e com filhos, que sempre o criticava por ser sensível demais. A cena congelou o tempo, João pálido, Pedro furioso, e Miguel fugindo dali como um animal ferido. Agora, à beira do rio, Miguel sentia o peso da sociedade portuguesa pressionando-o. Apesar dos avanços legais, como o casamento gay desde 2010, o preconceito persistia em camadas conservadoras, especialmente em famílias tradicionais como a sua. Ele imaginava o pai o deserdando, a mãe chorando pela alma perdida do filho. E Pedro? Como ele, o hipócrita, justificaria aquilo? Miguel pegou o telefone, os dedos hesitantes sobre o número da mãe. Ligar ou não? Revelar ou engolir a dor? A decisão pairava como uma espada sobre sua cabeça. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Miguel caminhou pelas ruas estreitas de Alfama. As casas coloridas, com azulejos antigos, pareciam zombarias de uma vida idílica que nunca teve. Ele se lembrou da infância, correndo pelas ladeiras com Pedro, que o protegia de valentões na escola. Irmãos para sempre, diziam. Mas agora, essa irmandade estava despedaçada. João ligava insistentemente, mas Miguel ignorava. Ele precisava de espaço para processar o turbilhão interno, raiva, tristeza, confusão. Era amor verdadeiro ou apenas uma ilusão? Chegando em casa, a fachada branca da residência familiar o recebeu como um julgado. A mãe, Dona Maria, preparava o jantar na cozinha, o cheiro de bacalhau preenchendo o ar. Estás atrasado, filho, disse ela, sem notar as lágrimas secas em seu rosto. O pai, Sr. António, lia o jornal na sala, resmungando sobre esses modernos que destroem a tradição. Miguel sentou-se à mesa, o coração acelerado. Pedro chegaria em breve para o jantar semanal em família. Como encarar o traidor? Ele decidiu confrontá-lo em particular, antes que tudo explodisse. Quando Pedro entrou, com seu ar confiante de empresário bem-sucedido, Miguel o puxou para o quarto. O que você fez? Sussurrou, a voz trêmula. Pedro empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Foi um erro, Miguel. João me seduziu. Eu sou casado, pai de família. Você não entende.
Miguel riu amargamente. Seduziu? Você estava na cama dele. E eu? Eu o amava. As palavras saíram como um confessionário, e Pedro o agarrou pelo braço. Cala a boca. Se o pai souber, ele nos mata. Esquece isso, pelo bem da família. Mas Miguel não podia esquecer. Naquela noite, deitado na cama, ele planejava sua vingança, não violenta, mas emocional. Revelaria tudo, custasse o que custasse. A pressão familiar o sufocava, ser o filho gay a uma linhagem conservadora era uma sentença de exílio. Ele pensava nos amigos que haviam saído do armário e perdido tudo. Vale a pena? Questionava-se. O amor por João, agora manchado, ainda queimava. E Pedro, o irmão modelo, revelado como hipócrita. A noite passou em insonia, com Miguel debatendo internamente, silêncio ou verdade. No dia seguinte, na universidade, Miguel evitou as aulas, vagando pelo campus. Ele encontrou Sofia, sua melhor amiga, que notou sua angústia. O que houve, Mig? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado num banco. Ele hesitou, mas desabafou parte da história, omitindo nomes. Sofia, ativista LGBT, o incentivou. Portugal mudou, mas as famílias nem sempre. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Suas palavras ecoaram, mas o medo persistia. E se perdesse tudo? João esperava na saída, olhos vermelhos de choro. Me perdoa, Miguel. Foi uma fraqueza. Seu irmão. Ele me pressionou. Miguel o encarou, o coração dividido. Pressionou? Vocês me traíram. João tentou abraçá-lo, mas Miguel recuou. Eu ia contar à família sobre nós. Agora, o quê? A conversa terminou em impasse, com João implorando por uma chance. Miguel foi embora, a mente em caos. De volta à família, o jantar semanal se aproximava novamente. Miguel decidiu, confrontaria todos. Mas Pedro, prevendo, o interceptou. Se você falar, eu nego tudo e digo que você é o doente aqui. A ameaça o gelou. A lealdade familiar versus a honestidade pessoal, qual o preço? Miguel sentia o peso da sociedade, em Baonha, o orgulho gay existia em Lisboa, mas em lares tradicionais, era tabu. Ele precisava escolher. Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. Ele se isolou no apartamento de um amigo, evitando a família e João. As mensagens acumulavam, da mãe, preocupada, de Pedro, ameaçadoras, de João, suplicantes. Ele refletia sobre sua identidade, questionando se o amor valia o caos. Em Portugal, onde a Igreja Católica ainda influenciava muitos, ser gay era aceito legalmente, mas socialmente, em círculos conservadores, era uma batalha. Miguel se lembrava de histórias de amigos que foram rejeitados, vivendo em solidão. Numa tarde chuvosa, ele visitou a sede de Lisboa, a catedral imponente que frequentava na infância. Sentado num banco de madeira, orava por orientação. Deus, se existes, por que me fizeste assim? Murmurava. Um padre idoso se aproximou, notando sua aflição. Filho, o que te aflige? Miguel hesitou, mas contou uma versão velada. O padre, surpreendentemente progressista, disse: o amor não tem gênero. Mas a família é sagrada. Encontre equilíbrio. As palavras o confundiram mais. Decidido a confrontar Pedro, Miguel marcou um encontro num bar discreto em Bairro Alto. Pedro chegou irritado. O que queres? Dinheiro para calar. Miguel negou. Quero a verdade. Por quê? Pedro confessou: eu sempre senti atração por homens, mas reprimi por causa do pai. João foi uma escapada. Desculpa. Miguel viu vulnerabilidade no irmão, mas a raiva persistia. Você destruiu minha vida. Pedro propôs: vamos manter segredo. Eu ajudo você a sair do armário devagar. Mas Miguel duvidava. João, sabendo do encontro, apareceu inesperadamente. A tensão explodiu, acusações voaram. Vocês dois me usaram, gritou Miguel. João negou, Pedro defendeu-se. O barman interveio, e eles saíram. Na rua,
Sob luzes neon, Miguel exigiu: escolham, família ou verdade. Pedro foi embora furioso, João ficou. Eu te amo, Miguel. Vamos recomeçar. Mas a confiança estava quebrada. De volta à casa familiar, Dona Maria o confrontou. O que está acontecendo? Pedro está estranho. Miguel quase contou, mas viu a fragilidade da mãe, com problemas de saúde. Nada, mãe. O pai, assistindo futebol, ignorava. Aquela noite, Miguel sonhou com um futuro livre, mas acordou suando. A pressão societal o esmagava, amigos heterossexuais casando, enquanto ele lutava por aceitação. Sofia o convenceu a ir a uma reunião LGBT em Chiado. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeições, mas também vitórias. Um homem compartilhou: perdi a família, mas ganhei liberdade. Miguel se inspirou, decidindo revelar. Mas Pedro, sabendo, sabotou, contou ao pai uma versão distorcida, pintando Miguel como influenciado por más companhias. O pai o chamou para uma conversa séria. Filho, ouvi rumores. É verdade que andas com homossexuais? Miguel gelou. Pai, eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. Senhor Antônio explodiu: na minha casa, não. Sai daqui. Dona Maria chorou, defendendo-o fracamente. Miguel pegou poucas coisas e saiu, o coração partido. Pedro observava, culpado. Nas ruas de Lisboa, sem teto, Miguel ligou para João. Preciso de você. João o acolheu, mas a traição pairava. Eles conversaram até o amanhecer. João admitiu fraqueza, influenciado por Pedro's advances. Miguel perdoou parcialmente, mas o dano estava feito. Agora, sem família, ele enfrentava o mundo sozinho, questionando se a honestidade valera o preço. Dias viraram semanas. Miguel arrumou emprego num café, vivendo com João. Mas a culpa o consumia: abandonar a mãe. Pedro ligava, pedindo volta, mas Miguel recusava. A sociedade portuguesa, com suas festas de Santo Antônio e tradições, parecia distante. Ele participava de marchas PRID, ganhando força, mas o vazio familiar persistia. Uma carta da mãe chegou: volta, filho. Te amo. Mas o pai proibia. Miguel debateu, reconciliar ou seguir. João o apoiava, mas sua própria família liberal o visitava, destacando o contraste. Minha mãe aceitou logo, dizia João. Miguel invejava. Numa noite, Pedro apareceu no apartamento. Pai teve um infarto. Culpa sua. Miguel correu ao hospital. Lá, viu o pai fraco, a mãe exausta. Foi o estresse, sussurrou Dona Maria. Miguel confrontou Pedro: sua mentira causou isso. Pedro admitiu, chorando. Eu errei. Me perdoa. No quarto do hospital, Miguel segurou a mão do pai. Pai, eu sou quem sou. Senhor Antônio, enfraquecido, murmurou: talvez eu esteja errado. Um vislumbre de esperança. Mas a recuperação seria longa, e as feridas profundas. Miguel refletia: a traição o forçara a crescer, mas a que custo? A família dividida, o amor abalado. Ele decidia reconstruir, passo a passo. Com o pai no hospital, Miguel se via no centro de um furacão familiar. Ele passava dias ao lado da cama, alternando com trabalho no café. Dona Maria o abraçava, sussurrando: Deus nos testa, filho. Mas Pedro evitava olhares, a culpa evidente. João, solidário, cozinhava para ele, tentando reconquistar confiança. Vamos superar, dizia. Miguel duvidava, a imagem da traição ainda o assombrava. Na universidade, ele retomava estudos, mas o foco faltava. Colegas notavam sua distração. Um professor, sabendo de sua orientação, o aconselhou: em Portugal, leis protegem, mas corações demoram. Miguel pesquisava grupos de apoio, encontrando consolo em histórias online de famílias que se reconciliavam. Uma visita surpresa: a esposa de Pedro, Ana, apareceu no café. Sei tudo, disse ela, olhos inchados. Pedro confessou. Como pôde? Miguel explicou sua versão, e Ana chorou.
Eu o amo, mas isso destrói. Ela questionava divórcio, preocupada com os filhos. Miguel se sentia culpado indiretamente. Não foi minha intenção. Ana foi embora, deixando-o com mais peso. No hospital, o pai melhorava lentamente. Numa conversa franca, Sr. Antônio admitiu: cresci num tempo diferente. Medo do que diriam os vizinhos. Miguel compartilhou sua dor. Eu me escondi por anos por causa disso. O pai ouvia, pela primeira vez. Talvez possamos tentar. Um passo pequeno, mas significativo. Pedro, porém, complicava. Ele pressionava Miguel a esquecer o passado pelo bem do pai. Não conte sobre mim e João. Miguel recusava. Hipocrisia acaba aqui. A tensão culminou numa briga no corredor do hospital. Você me traiu primeiro, gritou Pedro. Enfermeiras intervieram. Dona Maria mediava: somos família. Perdoem. João, sentindo a distância, propôs terapia de casal. Eles foram a uma sessão em Lisboa, onde o terapeuta explorava raízes, Miguel's repressão familiar, João's impulsividade. Traição é escolha, disse o terapeuta. João admitiu: fui fraco, buscando validação. Miguel chorou, liberando raiva. Saíram mais próximos, mas cicatrizes permaneciam. Socialmente, Miguel enfrentava olhares. No bairro, rumores corriam: o filho dos Antônio é maricas. Ele ignorava, focando em ativismo. Participou de um evento em Praça do Comércio, falando sobre preconceito interno em famílias. Aplausos o empoderaram, mas uma ligação anônima ameaçadora o abalou: fique longe, pervertido. Pedro, pressionado por Ana, decidiu terapia individual. Ele confessou traços reprimidas, questionando bissexualidade. Eu invejava sua coragem, Miguel. Os irmãos conversaram honestamente pela primeira vez. Vamos apoiar um ao outro, propôs Miguel. Pedro aceitou, hesitante. O pai saiu do hospital, frágil. Em casa, a dinâmica mudava, conversas sobre aceitação. Sr. Antônio lia artigos sobre LGBT, surpreendendo. Portugal evoluiu, eu também. Dona Maria organizava jantares, incluindo João timidamente. Ele parece bom rapaz, comentou ela. Mas uma crise, Ana pediu separação, citando traição. Pedro desabou, culpando Miguel indiretamente. Se você não tivesse flagrado. Miguel rebateu: você escolheu. A família se dividiu, mãe apoiando Pedro, pai neutro. Miguel se sentia isolado novamente. João o incentivava: construa sua vida. Eles viajaram para Sintra, escapando. Nos palácios românticos, reconectaram. Te amo apesar de tudo, disse Miguel. João jurou lealdade. Mas ao voltar, notícia: Pedro tentou suicídio, overdose de remédios. Correndo ao hospital, Miguel encontrou Ana chorando. Foi demais para ele. Pedro, consciente, murmurou: desculpa por tudo. Miguel o abraçou: somos irmãos. Vamos curar. A família uniu-se na crise, questionando escolhas passadas. Recuperação de Pedro foi lenta, com terapia familiar. Discussões profundas, preconceitos, segredos, danos. Sr. Antônio admitiu rigidez, Dona Maria, negação. Pedro revelou bissexualidade, Miguel, orgulho gay. João se integrou, provando amor. Meses passaram. Miguel graduou-se em Direito, focando em direitos LGBT. Ele advogava pro bono, ajudando outros. A família, transformada, celebrava pequenas vitórias, um jantar com João, sem tensões. Mas sombras persistiam, sociedade portuguesa, com eleições aproximando, debatia retrocessos conservadores. Miguel temia perdas. Lutamos tanto, dizia a João. Numa noite, Pedro confidenciou: Ana me deu outra chance. Graças a você. Miguel sorriu, mas questionava: perdoar completamente? A vida prosseguia, com altos e baixos. Miguel refletia sobre o preço. Traição levou a verdade, mas com dor imensa. Com a família em recuperação, Miguel se via numa nova fase. Ele e João moravam juntos num pequeno apartamento em Graça,
com vista para o castelo. A rotina era simples: trabalho, estudos, amor cauteloso. Mas o passado assombrava, sonhos com a traição acordavam suando. Preciso de tempo, dizia a João, que pacientemente esperava. No trabalho, como advogado júnior num escritório de direitos humanos, Miguel lidava com casos semelhantes, jovens gays rejeitados por famílias. Cada história ecoava a sua, reforçando determinação. Uma cliente, uma adolescente trans, inspirou: "Você me dá esperança." Ele sorria, mas internamente lutava com inseguranças. Pedro, divorciado agora, Ana decidiu seguir sozinha, buscava redenção. Ele visitava Miguel frequentemente, discutindo identidade. "Estou explorando quem sou", confessava Pedro. Miguel apoiava, mas mantinha distância emocional. "Não confio plenamente." A mãe organizava reuniões familiares, forçando harmonia. Num almoço de domingo, Sr. Antônio surpreendeu: "Convidei o João." João chegou nervoso, mas o pai o cumprimentou. Conversas fluíram sobre futebol, evitando temas sensíveis. Dona Maria sussurrou a Miguel: "Estou orgulhosa de você." Lágrimas rolaram. Socialmente, desafios surgiam. Num evento perido em Lisboa, Miguel e João marchavam, mas contra manifestantes gritavam insultos. "Voltem para o armário." Polícia interveio, mas o medo persistia. "Portugal não é perfeito", comentava João. Miguel concordava, advocando por mais educação. Uma reviravolta: Pedro começou a namorar um homem, Ricardo, um artista de Faro. Ele o apresentou à família timidamente. Sr. Antônio gelou, Dona Maria tentou sorrir. "Outro", murmurou o pai. Miguel defendeu: "Hipocrisia acaba." Discussão acalorada seguiu, com o pai questionando: "Onde errei?" Miguel rebateu: "Não errou, sociedade nos moldou." João, sentindo ciúmes velados de Pedro's presença, confrontou Miguel: "Ele ainda te afeta?" Miguel negou, mas admitiu resquícios. Terapia ajudava, mas tensões crescentes. Numa briga, João acusou: "Você perdoa ele, mas não me perdoa completamente." Miguel gritou: "Ele é sangue, você escolheu trair." João saiu batendo porta. Sozinho, Miguel refletia sobre escolhas. Ligou para Sofia: "Estou perdido." Ela aconselhou: "Amor requer risco." Ele buscou João, encontrando-o num bar. "Desculpa. Vamos tentar." Reconciliaram, mas fragilidade pairava. Pedro's relação com Ricardo progredia, mas ele enfrentava preconceito no trabalho. Demitido sutilmente, processou por discriminação. Miguel o representou, fortalecendo laços. "Obrigado, irmão." Vitória no tribunal celebrou a família, mas o pai relutava: orgulho, mas tradições. Numa viagem familiar a Porto, tensões explodiram. O pai discutiu com Pedro sobre exibir Ricardo. Miguel interveio: "Aceita ou perca-nos." Sr. Antônio chorou: "Medo de perder vocês." Revelação: ele tinha um tio gay, exilado nos anos 70. Não quer repetir. Mudança gradual começou. João propôs casamento: "Casemos, prove nosso amor." Miguel hesitou: "Com tudo isso." Mas aceitou, planejando cerimônia simples. Convites enviados, mas o pai recusou inicialmente. Dona Maria convenceu: "É amor." Preparativos trouxeram alegria, mas drama. Um ex de João apareceu, alegando pendências. "Ele me deve explicações." Miguel questionou confiança novamente. João explicou: "Passado encerrado." Mas sementes de dúvida plantadas. No dia do casamento, em Capela Lisboeta, família reunida. Pedro como padrinho, Ricardo ao lado. Sr. Antônio caminhou com Miguel, sussurrando, orgulhoso. Votos trocados, lágrimas fluíram. Mas na recepção, Ana apareceu, confrontando Pedro: "Você destruiu nossa família." Escândalo, ela revelou aos convidados sobre a traição. Caos, convidados chocados, pai furioso. Miguel defendeu: "Passado. Hoje é sobre amor." Mas dano feito. João consolava, mas Miguel questionava: "Valeu?"
Pós-casamento, lua de mel em Algarve foi tensa. Discussões sobre lealdade. Confia em mim, pedia João. Miguel tentava. De volta, família fragmentada novamente. Pedro se isolou, culpado. Miguel mediava, exausto. Meses depois, Miguel refletia: traições forjaram força, mas cicatrizes eternas. Após o casamento, Miguel e João tentavam normalidade. Morando juntos, construíam rotinas, jantares românticos, passeios pelo Tejo. Mas sombras da traição persistiam. Miguel sonhava com cenas passadas, acordando ansioso. Terapia mais vezes, sugeria João. Eles iam, desvendando camadas, Miguel's trauma familiar, João's impulsos. No trabalho, Miguel ganhava reconhecimento, um caso de alto perfil sobre discriminação LGBT o projetou. Entrevistas em jornais portugueses os punham, trazendo apoio e ódio. Cartas anônimas chegavam: você envergonha Portugal. Ele ignorava, focando em impacto. Pedro, com Ricardo, mudava para Lisboa, buscando proximidade. Quero reparar, dizia. Miguel aceitava jantares conjuntos, mas tensão sutil, olhares entre Pedro e João. Paranoia ou realidade? Dona Maria adoecia, câncer diagnosticado. Família unia-se no hospital. Senhor Antônio, transformado, rezava com todos. Deus nos une, dizia. Miguel segurava a mão da mãe: lute, mãe. Tratamentos começavam, exaustivos. João apoiava, cozinhando para visitas. Mas numa noite, Miguel flagrou mensagem no celular de João: de Pedro, saudades daquela noite. Coração parou. Confrontou, de novo. João explicou: mensagem velha, antes de tudo. Mas dúvida renascia. Pedro negou: não mandei nada recente. Investigação revelou: é com o erro. Tensão escalou. Miguel acusou: vocês me enganam. Briga familiar, pai mediando, mãe implorando paz. Verdade surgiu: Ana, vingativa, hackeou e enviou mensagens falsas. Confrontada, admitiu: queria destruir Pedro. Família chocada. Miguel perdoava, mas confiança abalada mais uma vez. Com mãe em quimioterapia, Miguel priorizava. Ele largava horas no trabalho, cuidando. João ajudava, provando lealdade. Estou aqui, dizia. Pedro e Ricardo terminavam, pressões demais. Pedro desabava: sou uma bagunça. Miguel consolava: encontre-se. Irmãos reconectavam profundamente. Sociedade portuguesa debatia: lei antidiscriminação proposta. Miguel testemunhava no Parlamento, compartilhando história. Aplausos, mas opositores vaiavam. Tradição acima de tudo. Ele respondia: amor é tradição humana. Mãe melhorava: remissão. Celebração familiar, jantar em Alfama. Senhor Antônio brindava: à família, imperfeita mas unida. João era bem-vindo, Ricardo ausente. Miguel e João adotavam um cão, simbolizando compromisso. Vida estabilizava, mas ele questionava: felicidade real ou ilusão? Numa conferência LGBT em Braga, Miguel encontrava ex-amigos, revivendo memórias. Um flerte inocente testava, resistia, leal. De volta, João propunha filhos via adoção. Construamos família. Miguel hesitava: com o nosso passado. Debate ético: mereciam. Decisão: sim. Processo começava, burocrático em Portugal. Família apoiava, surpreendentemente. Mas crise final: pai recaía em preconceitos, questionando criança com 2 pais. Discussão acalorada. Miguel defendia: melhor que hipocrisia. Resolução: pai aceitava, evoluindo. Anos passavam em flash, a adoção aprovada, um menino, Tiago. Felicidade, mas desafios, bullying na escola. Miguel lutava, ensinando resiliência. Refletindo, Miguel via jornada, traição a redenção, perda a ganho. Com Tiago em casa, a vida de Miguel transformava-se. O menino, de 5 anos, trazia alegria inocente,
correndo pelo apartamento, chamando Papai Miguel e Papai João. Mas desafios surgiam, olhares curiosos no parque, perguntas de vizinhos. Dois pais. Como? Miguel explicava pacientemente, promovendo aceitação. Família adaptava, Dona Maria, recuperada, babava no neto. Senhor Antônio, inicialmente reticente, contava histórias de pesca a Tiago. Avô te ama, dizia. Pedro, solteiro agora, visitava, brincando como tio. Ricardo voltara como amigo. João provava ser pai dedicado, equilibrando trabalho como designer. Noites de histórias para Tiago fortaleciam laços. Miguel, promovido no escritório, balançava carreira e família. Valeu cada luta, pensava. Mas ecos do passado, Tiago perguntava sobre tio Pedro e papai João. Miguel editava a história, protegendo a inocência. Internamente, debatia, contar verdade quando. Sociedade evoluía, Portugal aprovava leis mais inclusivas, mas bolsões conservadores resistiam. Miguel advocava, enfrentando debates acalorados na TV, famílias diversas fortalecem a nação, argumentava. Uma ameaça, ex de Pedro, vingativo, vazava detalhes da traição online. Escândalo, família exposta. Miguel processava por difamação, vencendo, mas dano emocional. Tiago ouvia sussurros na escola, seus pais são estranhos. Miguel confrontava professores, ensinando tolerância. João, estressado, discutia com Miguel, talvez devêssemos nos mudar. Miguel recusava, lutamos aqui. Crise testava casamento, terapia novamente, reforçando compromisso. Pedro encontrava amor novo, um parceiro estável, apresentando à família. Aceitação total agora. Jantares uniam todos, rindo de antigas tensões. Tiago crescia, questionando identidade. Posso gostar de meninos? Miguel respondia, AME é quem quiser, filho. Lição de vida. Numa viagem à Madeira, família completa celebrava. Sob céus azuis, Miguel refletia, traição inicial levou a isso, crescimento, aceitação. De volta a Lisboa, vida prosseguia. Miguel escrevia memórias, inspirando outros. Dor forja força, concluía. Mas no fundo, questionava escolhas, perdoar foi certo. Traição necessária para despertar. E você, leitor, perdoar uma traição familiar é sinal de fraqueza ou de verdadeira força?